Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Hoje estamos aqui com mais uma gravação do podcast Além da Carga. Esse episódio, que vai ser o episódio número 6, nós vamos falar de um tema muito importante, já visando algo futuro, mas um futuro muito breve, que seria a reforma tributária e os impactos da reforma no transporte rodoviário de cargas. E como vocês muito bem sabem, nunca estamos sozinhos, sempre convidamos especialistas para falar dos temas dos episódios. Hoje a convidada é a Elisângela Pereira, contadora especializada em tributos e também, claro, no setor de transporte. Elisângela, muito boa tarde, obrigado por ter aceitado o Obrigada. convite. Perfeito. Bom, para a gente já indo direto ao ponto, já iniciando aqui sobre o tema, que é muito importante, Elisângela, antes de a gente já entrar nos específicos, eu quero que você, né, fale um pouco de si, da sua trajetória, da sua experiência, né, tanto como contadora, como especialista em tributos, e até mesmo no setor de transporte, como entrou, né, Sim, nesse setor que é tão complexo, mas é muito importante, né? Como a gente sempre fala aqui nos nossos podcasts, que é um setor precário da comunicação com qualidade, no sentido de chegar à informação de uma maneira correta. sim. Então, quando se fala já de contabilidade, de parte tributária, já é uma loucura, cada dia uma coisa nova, e aí É vai para o verdade. transporte e potencializa ainda mais, né? Então, conta um pouquinho para nós sobre a tua trajetória. Sim. Então, eu sou contadora já há mais de 20 anos, né? E faz 15 anos que eu trabalho exclusivamente com transporte. A minha trajetória no transporte começou através de uma experiência profissional que eu tive numa empresa de software, que era uma empresa de um software específico para o transporte. Então, lá eu fazia a implantação desse software, né, nas transportadoras, obviamente. E ali eu tive muito contato com vários gestores de transportadoras, em várias transportadoras de todas as regiões do Brasil. E ali naquela experiência eu percebi que faltava um atendimento especializado de contabilidade, porque o que que acontecia ali? Eu ia como consultora de implantação do sistema Entendi. e não como contadora. Só que muitas vezes eu me deparava ensinando contabilidade para os contadores das transportadoras. Você já era formada. Não, eu já tinha um curso técnico em contabilidade, né, já tinha tido uma outra experiência profissional como contadora, mesmo numa outra empresa, e ali eu estava quando eu estava nessa empresa, faltava 1 ano e meio mais ou menos para me formar. E aí eu me deparava com isso, sabe, que opa, mas o meu papel aqui é ser consultora de implantação do sistema, não é ser Sim. consultora de contabilidade. E eu acabava ali ensinando contabilidade, e as pessoas sempre me davam aquele feedback: "Ah, tu ensina muito bem, tu tinha que dar aula, tu não sei o quê". E eu nossa, aí eu comecei me deu um estalo, assim, né, eu vou abrir uma assessoria contábil específica para o transporte, porque aí eu coloquei na minha cabeça, assim, ó, no ano que eu me formar eu vou abrir a minha empresa. Daí eu me formei em 2010, em agosto de 2010, me formei em ciências contábeis na Unicinos, em dia 28 de dezembro de 2010 eu abri a minha empresa, aos 48 do Sim. segundo tempo, então quem olhar lá o CNPJ vai ver que foi aberto Bem 28 de naquele dezembro. período, né? Isso, bem, né, eu falei que ia ser Finaleira. naquele ano, ia ser naquele ano. E por que que eu escolhi, né, o transporte, assim, eu me apaixonei pelo dinamismo do setor, sabe. Eu acho que essa coisa das coisas ter que acontecer muito rápido, de ter que ser agora, tipo, isso combina muito comigo. Essa questão da agilidade Sim. e do dinamismo mesmo, de acontecer rápido. Então foi por isso que eu vim pro transporte, tô aí desde então, né, a gente tem um escritório hoje o nosso escritório fica em Esteio, a gente atende só transportadoras, a gente faz toda essa parte também de consultoria também, atendimento também de escrita fiscal, escrita contábil, tudo que as transportadoras precisam nessa área a gente tem. Perfeito, perfeito. E é engraçado que essa parte do dinamismo do transporte, né? Foi algo também que eu me apaixonei, entrei por conta disso. Se eu soubesse algumas coisas, eu não tinha entrado, É, mas depois que tu entra, é difícil sair. É sim, isso que eu digo, a pessoa entra, é muito difícil sair, é um vício. é um vício, e só que porque eu também gosto disso, gosto desse dia a dia, essa dinâmica, cada dia um problema diferente, Sim, desafios, né? Então me vi agora, você contando essa história, me vi na mesma situação quando eu sim, entrei no se transporte. identificou. Mas falando do tema, para o pessoal entender já, o que vai mudar hoje, né, falando de forma bem generalista aqui, depois a gente Sim, aborda uns temas mais específicos, o que vai mudar hoje na nova reforma
né, que começa a partir de 2026. Então, a reforma tributária, na verdade, ela já está aí nos rondando desde dezembro de 2023, né? Quando foi aprovada lá a emenda constitucional, então a reforma ela já existe. Janeiro de 2025 foi aprovada a lei, né? A lei complementar, que é apenas uma perna da reforma, porque a gente tem várias outras leis vindo por aí que também fazem parte da reforma. Essa lei que foi aprovada, ela altera os tributos sobre consumo, tá? Então a gente vai falar de ICMS, PIS, COFINS e ISS, né? Que são os tributos sobre consumo, que é o que impacta o transporte, porque daí tem também o imposto seletivo, o IPI, mas daí não impacta o transporte, a gente nem vai falar deles. O que que, aí, que eu tô costumando falar, assim, do que vai impactar as transportadoras, tá? Vai muito além da extinção de tributos e criação de novos tributos. A gente vai ter impacto também na questão de escolha de fornecedores, a gente vai ter impacto também no preço, e também, obviamente, no custo do serviço do transporte. Então, eu costumo dizer que a reforma tributária é algo que todos os gestores da transportadora precisam saber. Desde o pessoal lá do TI, porque tem também mudança nos documentos fiscais eletrônicos, até o cara do comercial, porque vai impactar em preço. Sim. Né? Então vai muito além daquela coisa só da contabilidade, né? Porque normalmente quando tem alguma mudança de legislação, o que o empresário pensa, né? Que o gestor da transportadora pensa? Ah, vou passar isso aí para o meu advogado resolver, ele que resolva. Ou vou passar para o contador lá, ele que Sim, resolva. Mas quando a gente fala em reforma tributária, as mudanças vão impactar a empresa como um todo, né? A gente não pode negligenciar essa parte. entendi. Então, só para ficar claro, eu já ia engatar uma segunda pergunta, mas eu vi que você já meio que respondeu ela. Uhum. Quais vão ser, então, os principais pontos que vai afetar diretamente o setor do transporte? Sim, a extinção de tributos e criação de novos, né? Então a gente vai ter a extinção do ICMS, do ISS, do PIS e da COFINS. Entendi. Isso que já existe hoje na vida das transportadoras vai É acabar. praticamente tudo que a gente paga hoje está ligado a Isso, isso. só não altera imposto de renda e contribuição Sim, social, que daí são tributos sobre a renda, não vai ter alteração. Mas os outros quatro, a gente tem a extinção deles na reforma tributária e criação de novos, né? E além disso, tem o impacto, então, na questão de avaliação dos fornecedores. Depois a gente pode entrar um pouquinho mais a fundo também nesse tema, nessa parte. Mas por que eu falo em avaliação de fornecedores? Porque a transportadora que está lá comprando, fazendo suas compras ali normal do dia a dia, ela só vai ter direito a crédito se o fornecedor dela pagar o imposto. Então, agora, tu vai ter que escolher o fornecedor muito além de uma simples escolha de preço do entendi. fornecedor. Tu vai ter que qualificar aquele fornecedor para saber se ele realmente é um fornecedor que paga os seus impostos, porque se ele não paga, significa que tu está pagando mais caro porque tu não vai ter o crédito. Entendi. Entendeu? Então, esse é um outro impacto. E a questão do preço também, né? Porque quando altera a carga tributária, também altera o preço do transporte. Então, a forma como o gestor usa hoje para calcular preço de frete também vai mudar. Perfeito. E você acredita com o surgimento desses novos tributos, né, que é uma substituição, na verdade, Uhum. a carga tributária vai aumentar ou vai reduzir para o setor de transporte? Então, essa é uma pergunta que a gente tem que dar aquela resposta que todo mundo odeia, né? O depende. Entendi. O que eu vejo assim, tá? A gente pode separar esse depende e esclarecer um pouquinho mais depende do quê? Da seguinte forma: vai depender da forma como a empresa está bem estruturada hoje já. Então, tipo, eu tenho uma empresa que já está no lucro real e ela já apura créditos. Para essa empresa, talvez a reforma tributária vai significar uma redução de carga tributária. Porque ela vai qualificar os seus fornecedores e ela vai ter crédito de tudo, que hoje não tem. Então, por exemplo, a tua transportadora lá, quando tu contrata um serviço de assessoria jurídica, por exemplo, tu não toma crédito. Hoje, porque tem a questão da essencialidade e relevância do PIS e COFINS, né? Entendi. Então, se subentende-se que o serviço de assessoria jurídica não é essencial ou relevante para o transporte, automaticamente não toma crédito. Com a reforma tributária, a gente vai ter a questão da não cumulatividade. Então, tudo aquilo que gera o débito do imposto vai gerar o crédito. Então, o serviço de assessoria jurídica vai te gerar o crédito. Então, imagina que na tua transportadora tu já tem tudo organizado, já é uma transportadora que toma crédito de tudo, fornecedores bem qualificados, tu vai começar a tomar crédito de tudo, só do que é essencial e relevante. Então, para a tua empresa que está nessa, a reforma pode significar uma redução de carga, Entendi. entendeu? Perfeito. Agora, o outro lado, né? Vamos falar do outro lado. Por que eu disse depende? Porque Sim, vai tem o depender custo, né? isso. Pro outro lado, se tu tá numa empresa, por exemplo, a tua empresa está no Simples Nacional, mas está crescendo bastante.
Então, tipo, já deveria ter mudado para um lucro real e não está ainda. Não tenho nada de processo organizado, compro de qualquer fornecedor, compro sem nota, nem não controlo caixa, não controlo recebimento, nem pagamento, nem nada. Para essa empresa, quando a reforma tributária vir, ela vem para todo mundo. Sim, Não vai, tipo, tu que está lá no Simples não vai ser afetado, todas as transportadoras vão ser afetadas. Então, para essa empresa vai ter um aumento de carga, porque se ela não conseguir tomar crédito, a alíquota do IBS e da CBS, que são os novos tributos, vai ser de 26 a 28,5%. Então, tu pega uma empresa hoje, por exemplo, vamos supor que desses 26, 28, 20, vamos supor que seja 28%, e desses 28%, 10% seja o que vai substituir o PIS e COFINS, tá? Que é o CBS. Esses 10% que vai substituir o PIS e COFINS é o que a transportadora vai ter que pagar, ou então, se ela tomar crédito, ela pode reduzir reduzir. aqueles 10%. Pegaria para uns 18. Isso. Isso. E essa transportadora que está no lucro presumido hoje, ela está pagando 3,65 de PIS e COFINS, né? Então, a gente está falando de uma troca de 3,65 para 10. Entendeu? Entendi. Por que depende? Entendi. Então, de modo geral, assim, é benéfico, né? Pelo menos de início para a transportadora que já está no lucro presumido, já toma crédito, já tem a habitualidade de só contratar fornecedores com nota fiscal, né? Isso. E que dê para ele acreditar em cima disso. Então, vai ser benéfico. E eu acho algo importante que você citou em relação à transportadora, por exemplo, que está no lucro presumido, ou No desculpa, no lucro Simples real. Nacional, Uhum. Simples Ah, sim. Nacional, é que como vai afetar diretamente na escolha do fornecedor, que foi aquilo que você falou lá no início, a reforma Sim. tributária, afeta até no cliente dessa transportadora escolher ele como fornecedor, né? Imagina, né? Exatamente. Os dois lados. Isso Então, aí. assim, muitos clientes talvez vão negar de carregar a transportadora do Simples por conta de não conseguir acreditar. Exatamente. Esse é o caminho que vai se tomar, então. Isso aí. Então, tem bastante impacto, né? Não é? E o assunto é bem complexo, né? A gente não conseguiria explicar todo o assunto no Sim, podcast, não né? tem como, né? É muito longo. Isso. E com essa substituição, então, do ICMS, né, do ISS pelo IBS, o que que isso vai representar em termos de cálculo e recolhimento de impostos para a transportadora? Uhum. Acho que você já falou um pouco sobre isso, basicamente, né? Podemos aprofundar? Sim, pode dar uma aprofundada. Tá. Então, assim, o que que acontece, tá? A gente vai ter, para quem está ouvindo esse tema pela primeira vez, né? A gente vai ter o IBS substituindo o ICMS e ISS e a CBS substituindo o PIS e a COFINS, tá? Sim, A CBS é um tributo que vai começar mais cedo. Ele vai começar agora, a partir do ano que vem, de 2026, a gente tem um recolhimento teste, e 2027 ele já entra valendo. E esse tributo, esse CBS, ainda não tem também exatamente quanto que é a alíquota dele, tá? Então, daqueles 28% lá, vamos supor que a alíquota dele seja 10%. O que que vai acontecer se a tua transportadora tiver que pagar esses 10%? Se ela não tomar crédito, ela vai pagar os 10%, sim, porque ela não vai ter nenhum crédito para reduzir isso. Hoje, numa transportadora, por exemplo, do lucro real, a alíquota é 9,25%, né? Só que ela toma crédito. Então, posso te dar um exemplo assim das transportadoras que a gente atende lá no escritório. A alíquota líquida do PIS e COFINS fica em torno de 2,5%, no máximo 3%, quando a transportadora é do lucro real que paga o PIS e COFINS e toma crédito, né? Então, se eu estou falando de uma troca de 2,5%, 3% para 10%, muita coisa. é muita coisa que vai mudar, né? Agora tem o outro lado também, tem a questão, tem o IBS, que vai substituir o ICMS e ISS, e daí vamos supor que daqueles 28 ali que a gente está fazendo a conta, seja 18%. Tá? Então a gente está falando de uma alíquota que troca hoje, por exemplo, um ICMS de 12 por uma alíquota de 18. Se essa empresa também não conseguir crédito, ela vai pagar os 18. Agora, se ela conseguir bastante crédito, ela pode reduzir esses 18 para 8, por exemplo. Sim. E tem o próprio caso do 7, né? O ICMS vai para 18, aumenta ainda mais essa. Exatamente. O ICMS que é daqui por Nordeste, né? Por exemplo, do Rio Grande do Sul para Bahia. Do Rio Grande do Sul para Bahia, a gente paga 7%. Na nova reforma tributária vai Vai pagar para 18%. 18%. Tá? 18%. E até falando do ICMS, eu sei que é algo, um bate-papo que a gente já teve, né, anteriormente, você Uhum. falou que agora muda, né? O pagamento não é mais para a origem também, vai ser para o estado de destino. Como, Isso. como na prática funciona isso, exatamente vai ser na prática em si. Uhum. Isso para mim eu considero assim que seja uma das maiores mudanças e é a que mais vai afetar o transporte na questão operacional, né? Porque hoje o que que acontece? Quando tu lá na tua transportadora tu vai informar um preço para um serviço de transporte para um cliente teu, tu considera sempre a origem,
né, da onde que ele está saindo, porque o ICMS hoje ele é devido para a Estado da origem. origem. Isso, para o estado da origem. Se a gente está falando num transporte municipal, aquele que começa e termina dentro do mesmo município, ele paga só ISS para o município onde foi realizado o transporte. Então, o que que vai mudar disso com a reforma tributária? Toda essa tributação, ela passa para o destino, que no caso do transporte é onde a mercadoria foi entregue. Então, tu imagina assim, hoje nas rotas que tu faz ali, se tu faz, todos os teus fretes se iniciam no Paraná, por exemplo, tá? Vamos dar um exemplo assim que fica mais simplificado. Todos os fretes se iniciam no Paraná, mas eu faço do Paraná para Bahia, do Paraná para São Paulo, do Paraná para o Rio Grande do Sul, do Paraná para vários estados. Tu só olha para o tributo do Paraná, porque é o Paraná que vai definir. Hoje é assim, é na origem. Agora, no cenário da reforma tributária, tu vai ter que olhar para os tributos de todos esses estados e ainda com um agravante. O IBS, ele é um tributo que vai ser compartilhado entre estados e municípios. Então, tu vai ter, assim, a alíquota, por exemplo, do estado da Bahia para a cidade de Salvador, do estado da Bahia para a cidade de Camaçari, sei lá, tô Entendi. chutando umas cidades aqui que tá aparecendo Vai ser na um minha acordo cidade. entre as cidades e o estado, cada cidade pode se ter uma alíquota diferente. Exato, então tu imagina quantas alíquotas diferentes tu pode ter, né? Entendi. Hoje a gente tem ali 27 estados que são os que definem as alíquotas. Agora a gente pode ter 5.500 alíquotas diferentes. Não que vai ter tudo isso, né? Obviamente. Mas, tipo, são 5.500 possibilidades, né? No número Entendi. de municípios. Mas com essa substituição, que ficaria uma alíquota única de 18%, isso não se enquadra, que seria tudo 18%? Não, porque assim, ó, os estados, embora as regras estejam todas na mesma lei e todos os estados tenham que cumprir aquelas regras da Lei 214, os estados e municípios eles têm autonomia para definir as alíquotas. Pode mudar esse 18%, então. Isso, eles não têm autonomia para definir base de cálculo, para definir os benefícios fiscais, crédito presumido, isso daí vai acabar, eles não vão ter autonomia para isso. Mas para definir a alíquota, eles vão ter autonomia, desde que a alíquota não ultrapasse a alíquota padrão. Que é 18%. Que no caso ainda não tem definição. Ah, não tem Não, definição não ainda. tem definição, tá? É entre 26% e 28,5% dos dois tributos juntos. Ah, dos dois juntos. Isso. Entendi. Então vai ter um teto, tipo, o teto vai ser 28,5%. Então nenhum estado, nenhum município pode fazer mais que E 28,5%. não pode fazer menos que 26%. Isso, e não pode fazer menos que 26%, vai ter um teto, entendeu? Entendi, vai ter uma margem para se trabalhar. Isso. Entendi, entendi. E eu até tinha uma outra pergunta que a gente tinha pontuado aqui que eu achei ela muito interessante. Essa mudança, né, ela promete ser mais transparente na questão em relação aos créditos tributários. Sim. Você acha que isso de fato vai ocorrer ou ainda vai ter uma dificuldade na hora de ter toda essa recuperação do crédito? Uhum. Né? O que eu percebo, assim, Matheus, numa análise bem simplificada, assim, da lei, eu percebi que essa lei, ela tá muito melhor escrita do que todas as outras que a gente tem, tá? Então, se a gente for pegar, por exemplo, regras de ICMS, tá? A gente tem 27 regulamentos com regras de ICMS. E todas essas regras agora estão concentradas na Lei 214. Então, isso para mim é um ponto positivo, porque a gente não precisa mais ler, tanto, saber, né, entender de tantos regulamentos, as regras estão todas ali. Automaticamente, as regras que estão todas na mesma lei, elas me parecem ser mais claras, que automaticamente diminui margem para discussão. Então, eu acredito que essa questão de recuperação de créditos vai ficar muito mais simplificada na Lei 214. Mas isso que eu estou falando, assim, eu vou te dizer, há controvérsias, tá? Eu estou fazendo uma pós-graduação lá sobre reforma tributária e o pessoal da pós-graduação discute muito isso e tem opiniões divergentes. Entendi. Isso, tem muitas pessoas achando que a lei, embora ela esteja bem escrita, embora esteja as regras todas numa única lei, ela ainda tem margens para discussão, mas a análise que eu fiz, assim, principalmente para o setor de transporte, porque, assim, se a gente for pegar a lei para ler, ela vai falar sobre todos os setores, né? Então, o que eu estou tentando fazer? Pegar e trazer aquilo que só interessa para nós, né, do Perfeito. transporte. E pelo que eu percebi, assim, daquilo que interessa para nós, as regras estão muito claras, então não vai ter muita discussão sobre créditos, né? Vai ficar mais simples, até porque os créditos eles vão vir através do documento fiscal. Então, tipo, tem documento fiscal, tem crédito, não tem crédito, e era isso. Perfeito. Aproveitando já esse gancho, você falou que focou, né, em analisar para o transporte. Dentro da reforma, vai existir algum regime específico, ou algum tratamento específico para o transporte que seja diferenciado dos outros setores?
Infelizmente não, Matheus. O que que acontece, tá? A lei, ela traz alíquotas diferenciadas, reduções de alíquotas, tá? Para vários setores. Então, tem lá setores, por exemplo, de produtos ortopédicos, serviço de educação, transporte de passageiro, enfim, tem vários setores que estão com esse benefício de reduções de alíquota, que vão de 30%, 60% até 100% de redução de alíquota. Mas o transporte rodoviário de carga não está. E sabe o Ah, que é mais beleza. interessante? É, beleza, né? Notícia ruim. Sabe o que é mais interessante disso? É que a lei trata aqueles setores que estão com a redução de alíquota como sendo setores essenciais. Essenciais. Daí, como assim o transporte não é Transporte não é, essencial? né? No Não chega Brasil, nada na casa da gente se não for pelo transporte, né? 70% do transporte no Brasil é via malha Sim, rodoviária, né? é. E como que o transporte não tá entre os essenciais? Mas não tá, gente. A gente vai ter que pagar a alíquota de 100%, era isso. Então, de modo geral, o setor vai ser tratado como qualquer outro prestador, outro setor prestador de serviço. Exatamente. Isso Entendi. aí. Entendi. Indo um pouco adiante, que a gente sabe que esse público vai ser, até onde eu sei, né? Aqui é um leigo falando um pouco sobre o assunto, mas vai ser bem impactado, e eu acho que até talvez negativamente. Como que a reforma deve impactar hoje o TAC, o Transportador Autônomo de Cargas? Então, a lei traz um artigo específico para o TAC, tá? E as notícias não são boas também. Eu tô sendo percussora das más notícias aqui, né? Desculpa, gente, mas é que não adianta, é o que tá escrito, não foi eu que escrevi, se fosse eu que tivesse Seu escrito. papel é interpretar, né? É, meu papel é interpretar. Então, a lei traz um artigo específico para a contratação de autônomo, tá? E o que que ela diz lá? Que o crédito sobre o autônomo, ele será mantido. Então, essa é a parte boa da notícia. Mas a parte ruim da notícia é que não se tem a alíquota desse crédito. E essa alíquota, ela vai ser definida uma vez ao ano, nos meses de setembro de cada ano. Então, quando chegar, porque essas regras elas são válidas a partir de janeiro de 2027, né? No caso, até lá já vai ter definição de alíquota. Então, até janeiro de 2027, quando isso vai valer, ali em setembro, até setembro de 2026, o governo vai ter ah, que anunciar essa alíquota do crédito, tá? Que a gente não tem. Mas como que eu vejo isso, tá? Eu tô vendo assim, isso como uma má notícia, porque hoje a gente, quando a tua transportadora lá, por exemplo, ela contrata um TAC, ela tem, se ela está no lucro real, ela tem direito de crédito de PIS e COFINS, só que esse crédito ele tem uma alíquota reduzida. Então, em vez de tu aproveitar lá os 9,25 de crédito, tu aproveita 6 e alguma coisa, tá? Que é um 23,75 e 5,7. Então, existe o direito ao crédito, e só que ele é com uma alíquota reduzida de 75%. Então, tipo, hoje, se tu quiser fazer um planejamento tributário, tu consegue fazer com base nisso. Agora, na reforma tributária, a gente não sabe quanto vai ser esse crédito. E essa notícia de que a alíquota será divulgada uma vez por ano nos meses de setembro preocupa bastante, Estabilidade, né? né? Não Sim, ter padrão. exato. E até para a gente fazer um planejamento tributário fica difícil, né? Gera uma incerteza tremenda, porque tu não sabe quanto que vai ser. E outra, gera uma possibilidade do governo usar isso como sendo algo regulatório. Concorda? Sim, Porque daí eu. tá na mão dele. Qualquer momento ele, cada ano, na verdade, não a qualquer momento, né? Mas ele pode chegar e taxar Isso. uma nova alíquota aí. Tá tendo muito TAC aqui. Vou diminuir essa alíquota do crédito para as transportadoras não contratar os TAC, por exemplo, ou o contrário. Então, isso pode ser usado também como regulatório e traz uma insegurança bem grande, né? Entende? Tira a autonomia do mercado, né? E esse é o grande Exatamente. problema, né? Que a gente sempre vê, o Estado colocando o dedo no mercado, né, sempre dá M, para não falar o palavreado aqui, Isso. mas é algo complicado. Então, de modo geral, aumenta a burocracia, né? Que seria a minha Aumenta. segunda pergunta aqui. Vai simplificar ou aumentar para esse público? Vai aumentar a burocracia, né? Para esse público vai aumentar. E existe assim é importante a gente falar aqui também, né? Existe umas conversas de bastidores que o TAC ele vai ter a opção também de optar pelo regime normal dos novos tributos. O que que é o regime normal? Ele entraria como sendo um contribuinte do IBS e da CBS, e automaticamente ele sendo contribuinte, ele pode transferir esse crédito também para o tomador de serviço. No Então, caso, a transportadora que está contratando ele. isso, no caso da transportadora. Então, vamos supor que tu tem lá duas opções. Tu tem a opção de contratar uma empresa de transporte como prestador de serviço e tu tem a opção de contratar um TAC, né? Tá olhando para essas duas opções. O TAC não vai te dar crédito ou vai te dar um crédito menor. E o prestador de serviço, a empresa registrada normal, CNPJ, vai te dar o crédito cheio. Qual dos dois tu vai optar?
né? Tu vai optar por aquele que vai te dar mais crédito, né? Desde que o preço do serviço seja Sim. menor, no caso, né? No líquido ali da prestação vai ser menor. O que que é essa conversa de bastidor traz, né, de novidade? Que o TAC ele vai poder também ser, ele escolher ser contribuinte e a partir do momento que ele é contribuinte, ele transfere também o crédito. Só que daí, óbvio, ele vai ter que pagar o imposto, né? Mas Sim, daí ele se equipara, né, com o concorrente dele e para ele também seria vantagem pagar, porque ele vai colocar no preço e vai transferir esse crédito e ele ganha competitividade, né? entendi. Mas esse TAC ainda ele vai conseguir continuar sendo pessoa física. Sim, pessoa física contribuinte do imposto. Entendi. Exatamente. Entendi. Mas isso é uma conversa de bastidor, tá? Não Ainda é não tá. nada Isso não tá concreto regulamentado. ainda, né? Uhum. E com essas novas regras, você acha como é que vai ficar a fiscalização disso? A lei já fala? Fiscalização é algo assim ó, que eu tô enxergando o sistema todo como sendo algo de outro mundo, tá? Tanto que o sistema de fiscalização que é Outro mundo avançado pro mal? avançado, Avançado, assim. muito avançado. É. Tanto que assim, ó, o modelo que está sendo construído para a apuração desses novos tributos dentro da Receita Federal e também do Comitê Gestor, que é o que vai cuidar do IBS, é algo assim que nunca foi visto em lugar nenhum. Então, tipo, se a gente pegar, por exemplo, os países que têm, vamos citar a Itália, por exemplo, tá? Que a Itália também tem IVA. A apuração do IVA na Itália é só para alguns setores. Então, tipo, não tem nada que seja que nem o Brasil que vai ser para todo mundo. Para todos os setores vai ser igual. E como que vai ser feita essa apuração? Vai ser uma chamada apuração assistida. Como é que vai funcionar a apuração assistida? Todos aqueles documentos que tu emite, no caso tu transportadora, né? Todos os CTS que tu emite vai gerar o débito do imposto, né? O imposto a pagar, vai gerar pela emissão. Tudo aquilo que tu contrata vai gerar o crédito. Só que os teus fornecedores que tu está contratando, eles também emitem documento fiscal eletrônico. Sim, Então, todos esses documentos fiscais eletrônicos de entrada e de saída, eles vão entrar no sistema da Receita Federal, num sistema de apuração assistida que vai ser disponibilizado dentro do ECAC da Receita Federal, daquele mesmo sistema que a gente já entra lá para pegar certidão negativa, para ver relatório de situação fiscal, todo o sistema que já existe, né? Parecido com o que a gente tem, por exemplo, de declaração dos débitos dos impostos normais ali, que é a parte mais técnica mesmo, contábil. Então, o que vai acontecer ali? Essa apuração vai ser feita através do documento fiscal e ela vai vir para nós praticamente pronta. A gente vai poder fazer alguns ajustes, tipo, tem um tributo aqui para compensar, vai poder fazer esse ajuste lá da compensação, mas a apuração em si vai estar ali pronta. Então, isso aumenta muito o poder de fiscalização, né? entendi. Porque todas as regras estão em roda do documento fiscal eletrônico, entendeu? Nada vai poder acontecer no mundo tributário sem que exista um documento fiscal. Entendi. Um pouco do que a gente está vendo com esse movimento da própria NTT centralizando a fiscalização no manifesto. Exatamente. Mesma coisa, até porque assim, ó, o manifesto eletrônico, o CTE, o manifesto eletrônico, a nota fiscal eletrônica todos são projetos do SPED. E na época lá em que começou o projeto SPED, que já é lá de 2007, 2008, um dos principais objetivos do projeto SPED era fazer fiscalização eletrônica, né? Então, Entendi. tipo, quantos anos depois isso está realmente acontecendo, né? Agora. Foi algum tempo depois. Exato. Entendi. Então, eu acredito, né, que agora as empresas vão ter que investir ainda mais, né, você me corrija se eu estou errado, em compliance, controle tributário, né, interno, para Sim. conseguir operar dentro da reforma de uma maneira saudável. Exatamente. Eu trabalho com o setor do transporte, né, que nem eu falei, já há 15 anos, né? Em todas as empresas que eu vou, todas as que a gente faz implantação de contabilidade, desde o início eu sempre bati nessa tecla, né? De organizar a casa, de fazer as coisas como tem que ser feita, pegar nota fiscal de tudo, registrar todas as compras, registrar todas as vendas, né? Fazer as coisas da forma correta e economizar também da forma correta, porque tem jeito de economizar também fazendo certo. Sim, E agora tá vindo a ser obrigatório, né? Eu sempre falei isso como sendo algo assim que, tipo, vamos pensar aqui, sei lá, numa grande empresa que tu conhece, vamos pensar, sei lá, Nestlé. Tô chutando o nome aqui de uma sim, grande empresa. Será que a Nestlé trabalha no dia a dia com aquilo da mesma forma que as transportadoras trabalham? Tipo, negligenciando que é documento fiscal? Não estou generalizando também, né? sim, Tem sim. muitas que são organizadas também. Mas a questão da forma como a reforma tributária traz o novo sistema tributário, não vai ter como fugir, Matheus. Ou a empresa vai se adequar,
Ou vai organizar a casa, ou vai andar em conformidade, ou vai pagar mais impostos e automaticamente vai sair do mercado, né? Porque não vai conseguir sobreviver. Porque quem vai entregar para a transportadora, quem vai entregar para a empresa o valor do tributo a pagar é a Receita Federal, no caso do PIS e Sim. COFINS. É o Comitê Gestor, no caso do IBS-CBS. Então, a gente não vai ter mais jeito de fazer nada, entendeu? É aquilo ali que está ali e deu. Né? Então, se tu tiver nota fiscal de compra, tu vai ter crédito, desde que o teu fornecedor pague a conta dele lá também. Se tu não tiver, tu simplesmente não vai ter crédito. E não vai ter mais a opção. Por exemplo, para as transportadoras que estão no lucro presumido, tá? O que acontece hoje? Existe a opção pelo regime cumulativo do PIS e COFINS, né? Então, todas as transportadoras que estão no lucro presumido, elas pagam o PIS e COFINS através do regime cumulativo, que é aquele regime que paga somente o débito e não tem direito a nenhum crédito. E automaticamente a alíquota desse débito é menor, né? 3,65. Na reforma tributária não tem esse sistema, não tem regime cumulativo. Todos os tributos são não cumulativos. Então, automaticamente, isso significa que ou tu se adequa ou vai pagar mais caro. Entendi. Entendi. Você citou algo importante ali, que depende também desse meu fornecedor pagar lá na ponta, né? Então é aí que entra um momento de escolha do meu fornecedor. Então não é só ele estar enquadrado em determinado regime. Eu vou ter uma maneira de fiscalizar se ele está pagando, se está em dia, que aí sim eu vou conseguir acreditar em cima dele? Isso, na verdade, tu não vai ter como fiscalizar, né? Como é que vai funcionar isso? Imagina lá que tu comprou, por exemplo, pneus. Sim, Fez uma compra gigante lá de pneus. Tu recebeu a nota fiscal dos pneus, o teu fornecedor te mandou a nota. Aquela nota automaticamente ela já entra lá na apuração assistida e aquele crédito já entra lá na apuração assistida como sendo um crédito passível de ser aproveitado. Ainda não pode ser aproveitado, tá. tá? Começa por aí. Se o teu fornecedor lá do pneu pagar o débito dele, automaticamente aquele crédito vai entrar na tua apuração. Então, ele tem uma linha do crédito passível de ser aproveitado e tem uma outra linha do crédito sendo aproveitado. Quando que o crédito passa para essa linha de ser aproveitado? No momento que o teu fornecedor paga. Entendi. E tu não vai ter como saber isso antes. Não tem como, porque não tem um lugar que consulta se o meu fornecedor é um bom pagador de impostos ou não. Entendeu? Essa foi a minha dúvida, porque vou falar acabei de negociar com um novo fornecedor, dando o mesmo exemplo que você, de pneu. Hum? Eu vou ter que apostar na índole com base em um acordo palavreado ali, né? Sim. Palavrado que ele tá pagando em dia, que eu vou conseguir acreditar aquilo ou não, né? Exatamente. O que as grandes empresas fazem? Os grandes embarcadores fazem para contratar transportadora? Eles não pedem lá certidão negativa, contrato Sim, social, essas coisas. fazem uma investigação toda da vida da transportadora? Eu estou imaginando um mercado em que todo mundo vai ter que fazer isso de todo mundo. Tu Entendi. entendeu? E isso, inclusive, eu estou vendo como sendo uma baita de uma sacada do legislador, porque o que que ele faz no momento que ele faz isso? Ele faz com que o mercado seja autofiscalizatório. Concorda? Ou você paga ou você sai do mercado, né? Todo mundo vai estar fiscalizando todo mundo, porque daí vamos supor que tu tenha 3 orçamentos lá de compra de pneu. Tu vai olhar para os teus 3 fornecedores e vai avaliar a vida deles. De alguma forma, tu vai ter que avaliar a vida deles. Tu pode, por exemplo, nada te proíbe de solicitar uma certidão negativa dele, Sim, sim. né? Então, tu vai avaliar a vida dos 3. Qual que tu vai contratar? Aquele que está Tá em dia, que né? tá em dia. Então, tu imagina todo mundo fazendo isso. Porque todo mundo vai ter que fazer isso. Porque não fazer isso significa pagar mais imposto. Porque não vai ter o direito ao crédito. Então, tipo, isso para mim foi uma baita de uma sacada, sabe? De Sim. autofiscalização, né? Não, agora ficou mais Não, claro. Vai pegar fogo o mercado, essa é a realidade. não, eu não tô dizendo que isso seja bom, tá? Não Sim, tô sim, sim. generalizando assim como Sim, isso sendo bom. Mas eu acredito que para quem quer trabalhar certo, é bom, sim, né? perfeito. É, e falando da adaptação das transportadoras, qual, qual, qual o primeiro passo você acha que a transportadora deve dar, já visando se enquadrar e dentro de tudo que vai vir de novas regras, né? Na reforma tributária, você consegue pontuar o primeiro passo, o segundo passo, talvez, né? Para que ela possa evitar problemas futuros, que ela Sim. pode já ir dando já. Não vamos nem esperar 2026. O que ela já pode começar a fazer agora, um, dois passos, que ela já vai se antecipando para problemas futuros. Sim, eu acho, assim, até muito a gente está conectado também, eu acho que por causa disso, né, a questão do conhecimento. Eu acho que o primeiro passo é saber, né, saber o que está acontecendo, saber o que que existe e saber o que que
que diz naquela regra? O que é essa regra? O que diz nessa regra? Porque o que eu estou percebendo assim do mercado, tá? Olhando como um todo, parece que não também querendo generalizar, mas a maioria do pessoal de transporte vai olhar para essa parte tributária depois quando a coisa já tá, quando a O que vaca já tem. acontece com tudo, É, praticamente, dentro do transporte é quase isso, né? Todo assunto que tem, vai deixando para a hora que chega o problema, né? isso, exatamente. Só que o que acontece com a reforma tributária? Existe, normal, né, no setor, uma curva de aprendizagem, né? Existe um tempo necessário para adequar as coisas. Então, Adaptação. para adaptação, né? Então, por exemplo, as transportadoras que estão no Simples Nacional, por exemplo, que vão ter que escolher se vão pagar o imposto por dentro ou por fora do Simples Nacional, elas vão ter que entender o que que é essa regra, que impacto que isso vai trazer para elas, para depois decidir se é bom ou não. Então, isso demora um tempo, né? Então, eu acho que o primeiro passo para se dar é conhecer, é entender o que está escrito na legislação, entender quais são esses impactos, né? Tudo isso que a gente falou e muito mais que tem lá dentro. E tá, agora eu já entendi, já sei o que que tem ali, já sei o que vai mudar. Como eu faço agora para colocar isso em prática? Né? Daí seria o segundo ponto, né? Montar uma estrutura. Eu imagino até que assim, ó, que as transportadoras vão ter que ter um setor, alguém dentro da empresa que cuide disso, porque vai impactar muita coisa, né? Sim, Vai ter que ter ali um líder que levante a bandeira e diz, eu vou ser o cara da reforma tributária aqui, sim, né? Vem e vão fazer esse negócio funcionar junto de uma forma que a transportadora consiga sobreviver, né? sim. Então, primeiro passo, conhecimento, o segundo passo é colocar em prática o conhecimento. Perfeito. Aproveitando para vender o meu peixe, o teu peixe já, frisando, né, o que a Transfest faz, que é tentar sempre dar um passo à frente. Por isso que a gente já estabeleceu um profissional que ele já vai começar a se capacitar, já está estudando sobre o tema, Uhum. e a partir do ano que vem ele vai ficar já integralmente, praticamente dedicado ao tema dentro da empresa. Vai ser o cara Ótimo. chato mesmo de ficar, Isso aí. né, levantando a mão. E aí, já vendendo o teu peixe, acabei de vender o meu, né? Inclusive, né, a gente já está conversando contigo para você ser uma das pessoas que ele vai fazer o curso, e queria que você falasse, Uhum. que eu acredito que tem muita gente no público que acaba sendo do setor, que você também vai estar dando curso, já está dando curso, já criou um Sim. curso, né? Fala um pouco sobre isso também. Eu estou ministrando os cursos nas entidades, né? Então, estou no site Sergues, agora estou no CETRAN também ali de Santa Catarina, e também no site Cepar do Paraná. Então, já tenho a parceria com essas entidades onde eu faço os meus cursos lá. E eu estou com um produto novo agora também, que é o curso de reforma tributária em company. Então, se a empresa quiser contratar esse curso para ser ministrado dentro da empresa, chama a galera lá, coloca todo mundo dentro de uma sala, eu vou lá e explico tudo que vai impactar o transporte para essa galera. É um produto que ele é um pouco mais, um pouco não, ele é muito mais individualizado, né? Então, tipo, acaba sendo mais efetivo às vezes para a empresa, porque tu tá, por exemplo, numa turma lá do site Service, tem 40 pessoas na turma e tem várias dúvidas de tudo quanto é, não dá tempo também da gente dar atenção para todo mundo, né? A partir do momento que a gente leva esse curso para dentro da empresa, a gente consegue focar mais Acredito naquilo. que você estuda o cenário da empresa também para Isso. ser mais assertivo É, naquilo que. exatamente. Então, tipo, a gente consegue dar como que é as cargas que tu faz, qual que é o transporte que tu faz. Então, vamos analisar aqui o que que vai impactar para ti mesmo, nesse tópico aqui que eu tô falando. Então, tipo, é aquele primeiro passo para, tipo, meu Deus, agora eu tô, já entendi, vai, Entendi. vai mudar muita coisa, o que que eu tenho que fazer daqui para frente, né? E aí, dali para frente, é montar um plano de ação mesmo, Matheus, não tem como ninguém sair ileso disso, né? Todo mundo vai ter que fazer isso, porque, que nem eu falei, não dá para deixar a cargo do setor jurídico, por exemplo, ou a cargo só da contabilidade, né? Porque vai Sim. mudar preço, vai mudar a relação com fornecedores, vai mudar a parte de contratos com os clientes também, e isso é uma coisa que Sim, todo mundo tem que fazer junto, né? sim. Até porque essa questão de deixar só com a contabilidade, eu acho que a grande minoria que tem hoje uma contabilidade talvez seja específica, né, especializada no transporte. Até porque eu acredito que tenha, pode dizer com mais propriedade que eu, não é tão comum talvez ter contabilidades especializadas só no setor de transporte. Talvez você pode me Sim, corrigir em relação a isso. não tem Então, muitos. se para nós, só do nosso setor, né, como para você que atende só o setor do transporte, já é algo bem complexo, imagina para uma contabilidade que é um pouco mais generalista, atende vários setores, o quanto vai ter que ter de absorção de informação
Sim, para ela atender vários clientes. Então, isso afeta um pouco na qualidade de informação também, né? Por isso que ter, né? A gente não está falando para tu especificamente mudar de contabilidade, sair da generalista para específico, mas tu ter alguém dentro da tua casa sim, que seja especializado no transporte, dentro da reforma, vai ser um diferencial por conta disso, né? Botar a carga toda em cima do sim. contador não vai dar conta, né? Exatamente. E essa pessoa também, ela pode cuidar de outras áreas também, que nem tu falou do compliance, né? Pode ser a pessoa do compliance, a pessoa que vai ver se tudo está em conformidade. Não só a questão da reforma, todos os outros, as outras áreas que tem que estar ali, né, em conformidade também vai. Tudo está interligado, né? Não tem Sim, como fugir muito disso, né? perfeito. Vamos para a finaleira aqui, vamos assim chamar. Queria, Elisângela, que você desse uma mensagem final, né? O que você pode deixar de mensagem para empresários, gestores, sobre a importância de se preparar? Então, a gente já está Uhum. falando um pouco sobre isso, é claro, mas qual que seria a mensagem final, assim, a dica de ouro em Aham. relação a isso para o empresário, para o gestor, sobre a reforma tributária? A dica de ouro que eu daria, assim, não negligencie nessa parte, procure informação, procure pelo menos entender o que está acontecendo, né? Isso mesmo que a gente está fazendo aqui é muito legal, né? Porque a gente acaba dando muita informação, então, daquilo que está acontecendo. Procure ter esse entendimento, né? Analisar esse cenário como um todo. Tipo, tá, agora abriu a cortina aqui, já entendi o que vai mudar. E fazer esse plano de ação de trazer essas mudanças reais para dentro da empresa, né. Então daqui a pouco, aquela decisão que estava faltando ali: "Ah, não sei se eu devo mudar de regime tributário ou não, se eu tô muito tempo no Simples, o meu contador está dizendo que eu não devo", agora é a hora de parar e resolver isso, né. Então, todas essa parte também da contabilidade: "Ah, não sei se eu faço a contabilidade com alguém generalista ou se eu procuro um escritório especializado", agora é a hora de tomar essa decisão, né. Então, abrir essa cortina, ver o que está acontecendo e tirar da caixinha do depois eu vejo, né, eu digo que a gente Sim, todo mundo tem uma caixinha do depois eu vejo, né. Então tira da caixinha do depois eu vejo e resolve isso agora, porque a gente tem agora o ano de 2026, né, vai ser o ano da alíquota teste do IBS-CBS, e vai ser o ano de adequação dos sistemas. Então para 2026 a gente já tem bastante mudança vindo com a reforma. Já tem mudança em layout do CTE, já tem os campos dos novos tributos lá criados, já tem que fazer validação desses campos, então, tipo, já tá aí. Eu tô falando de janeiro de sim, 2026, que é daqui a 2 meses, sim, né. sim. Então, tira isso da caixinha do depois eu vejo e traz pra mesa pra resolver, porque não dá pra negligenciar. Perfeito. A gente até já viu um movimento de alguns TMS já fazendo alterações, já se antecipando para deixar pronto, Sim. né, para que a transportadora, o cliente, no caso deles, já possa se adaptando. Mas, bom, a gente tentou fazer um bate-papo rápido, né? Como você falou, se a gente for ir a fundo em cada tema, Até vai de noite. algumas horas, né, de podcast. Mas a ideia aqui é a gente fomentar a necessidade, né, e o interesse dentro do empresário, dentro da pessoa que está hoje trabalhando numa transportadora, que nem necessariamente vai ser o empresário que esteja vendo, mas às vezes o próprio financeiro de uma Sim, transportadora está vendo a gente, e fomentar essa necessidade, ela vê a necessidade que tem urgência, né? sim. Está batendo na porta já de ir atrás e ir mais a fundo no assunto. Eu acho que para isso, né, eu já quero te agradecer por ter aceitado o convite, né? A gente está aí em pagando uma consultoria para vocês, investindo numa consultoria com vocês e está sendo benéfico para nós, mas também é para você dar o seu arroba no Instagram, um jeito de entrar em contato contigo, para que, enfim, você possa estar, se haver a necessidade de estar ajudando essa pessoa, ou é claro, né, vocês têm várias parcerias também, às vezes algum Sim. profissional mais próximo tá atuando Uhum. ali. Isso, pra me achar lá no Instagram, então, é @eliscontadora, né, Perfeito. tô lá publicando alguns conteúdos, ainda no comecinho, mas tô tô lá. Importante começar, né? Isso, o importante é começar. Daí eu também fico à disposição, né, se caso alguém quiser entrar em contato, pode entrar em contato comigo lá pelo Instagram, tem um link na bio lá também que dá para o nosso WhatsApp, onde a nossa equipe atende. E é isso aí. Perfeito. Pessoal, estamos mais em um encerramento aqui de mais um episódio. Quero agradecer você que esteve até aqui, nos ouviu. Peço que compartilhe esse conteúdo, porque é de extrema relevância, né, para o nosso setor. É extrema relevância para todos os setores, mas como o podcast é além da carga, está falando de transporte rodoviário de cargas e da área logística em si, para o nosso setor é fundamental também, como você pode ter tido a percepção, né, no decorrer do episódio. Nosso podcast, o Além da Carga,
que a gente posta mensalmente no YouTube. Peço que você se inscreva no nosso canal, nos siga na rede social também. A nossa rede social aí é da Transfast, né, que é a nossa transportadora, que é da onde surge o podcast, o oferecimento da Transfast, @transfestlog, LOG. Então lá a gente posta toda vez que vai ter um episódio novo, vai estar postado lá na nossa rede social. Toda semana tem conteúdos também ligado ao transporte. Então a gente não se prende só ao podcast para trazer conteúdo relevante ao público, né? A gente posta diariamente lá. E claro, para você conhecer também a nossa transportadora mais a fundo, que eu acho que é muito importante. De qualquer forma, então assine, né? Se inscreva aí no nosso canal, assine, clique aí no sininho para notificações dos novos episódios, nos siga nas redes sociais e pode nos procurar ou procure a Elisângela também, se tiver alguma dúvida referente ao tema, que ela com certeza vai estar à disposição. É isso, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima.